Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Vamos ver os versos de 10 a 12. Segunda epístola aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versos 10 a 12. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos destacar aqui algumas frases. Primeiro, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Na sequência, e ser admirado em todos os que creram. Verso 11, Deus vos torne dignos da sua vocação. Finalmente, no verso 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, como somos agradecidos por tudo que já nos tens dado até aqui nesse encontro. Bondoso é o Senhor. Sua misericórdia dura para sempre. Ainda suplicamos a Ti juntos, que em mais essa noite de comunhão, o Senhor nos dê a Sua santa presença e seja aquele que tome Teu cajado, Teu óleo, Tua vara e passeie no meio do Teu rebanho. Somos o rebanho de Teu pastoreio. Confiamos Tua palavra lida às Tuas mãos. E suplicamos a plena direção, habilitação, instrumentalidade do Espírito Santo, para que compreendamos as Escrituras. Assim nós te pedimos, confiados, no precioso nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, teremos a noite de hoje, com a ajuda do Senhor, a noite de amanhã, para focarmos os dois aspectos que são tema desse encontro. Hoje vamos meditar um pouco sobre a nossa vocação celestial. E amanhã meditaremos um pouco mais sobre a vida prática da igreja. Muito interessante como essas duas coisas se correspondem. Foi nos lembrado hoje pela manhã que essa epístola aos Efésios, que já tem sido bastante lida aqui, ela tem uma divisão natural em duas partes, 3 capítulos de um lado, 3 capítulos do outro, sendo que os primeiros capítulos, os 3 primeiros, focam a visão celestial. Como precisamos de visão celestial? Onde não há visão, o povo se degenera. Onde não há visão, o povo se corrompe, disse Salomão em Provérbios 29. Mas se há visão, e essa visão não corresponde, não se expressa na vocação, então nós podemos dizer que essa não é realmente a visão celestial. Talvez isso seja algo como que ser um visionário. Se há genuína visão celestial, visão espiritual, necessariamente ela vai se expressar em um andar digno de nossa vocação. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa epístola de modo tão claro, focando esses dois campos, visão e vocação. Agora,
Quando nós falamos sobre vocação celestial, do que é que nós estamos falando? Primeiro, os irmãos sabem que essa palavra é simples. Ela aparece nas Escrituras muitas vezes, vocação. Pelo menos 11 vezes. E ela é derivada, ou a mesma raiz da palavra vocação, é também a raiz da palavra chamamento. Então, quando você encontrar os termos que se referem nas Escrituras a ser chamado, ele chamou. 1 Coríntios 1, Paulo usa várias vezes essa expressão, né? Romanos capítulo 8, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, também glorificou. Então, a raiz desses termos, chamou e chamamento, não é? Ou vocação e vocacionou, é a mesma raiz. Então, aparece várias vezes nas Escrituras. Mas, para que isso fique claro desde o início para nós vamos usar apenas 2 textos, precisamos seguir posteriormente para o livro de Josué, e vamos examinar lá alguma coisa sobre os desafios da nossa vocação celestial, o alvo da nossa vocação celestial, princípios da nossa vocação celestial, para que nós possamos ser ajudados na tipologia. Então, quando lemos esse texto de 2 Tessalonicenses 1, alguma coisa já começa a ficar bem clara para nós, além do que nossos queridos irmãos já têm enfatizado aqui, mas eu gostaria de usar mais 2 textos nessa epístola, o primeiro já foi lido. Então vamos novamente, por favor, olhando aí para a sua Bíblia, nas ênfases que demos na introdução. Observe aqui, 2 Tessalonicenses 1:10, então, usou a expressão, quando ele vier, o nosso Senhor vier, para ser glorificado. Esse termo que aqui nós temos uma conjugação de verbos, né? Ser glorificado. No texto original é uma única palavra. E tem um sentido muito interessante, especial e lindo. Literalmente significa adornar com glória. Adornar com glória. Mais uma curiosidade importante. Ele só aparece aqui nesse texto a segunda vez, no verso 12, e não mais em nenhum lugar outro de todo o Novo Testamento. Então, vamos ler o verso assim, com o sentido que mencionamos. Está dizendo que quando o Senhor Jesus vier, Ele será adornado com glória nos seus santos. Olha a implicação disso, a beleza disso. Adornado com glória nos seus santos. O verso 12, então, como eu disse, repete essa palavra. Na maioria das versões, o termo é glorificado. Seja glorificado, verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja adornado com glória em vós. A mesma ideia que já vimos no verso 10. E somente aí esse termo irá aparecer. Bom, algo já começa a ficar claro para nós, porque entre a menção do verso 10 e a menção do verso 12, nós temos no verso 11 com 2 palavras importantes. Uma é dignos, que já foi enfatizada aqui ontem à noite, no texto de Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E aqui elas aparecem também a mesma combinação de palavras, olha aí. Nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Também já foi dito, estou apenas enfatizando, que o sentido dessa palavra digno, em primeiríssimo plano, é adequado. O Senhor Deus vos torne adequados. E também significa harmônicos. Não em dissonância, mas que o trabalhar de Deus em vós adeque vocês a Ele. Adeque vocês à vocação a que fostes chamados. Bom, nesse texto aqui, versos 10 a 12, nós já vimos que essa vocação e essa adequação que o Espírito Santo enviado do céu, no dia em que recebemos o nosso Senhor Jesus, em nossos corações,
e a habitação do Espírito Santo em nós. Então ele iniciou este trabalho, adequar-nos para que sejamos então harmônicos com a sua vocação celestial, a vocação de Deus, a vocação com a qual ele nos chamou. Para qual propósito? Segundo esse verso, tanto no verso 10 quanto no verso 12, para que ele seja adornado com glória nos seus santos. Ora, meus irmãos, ele é o resplendor da glória. Ele já possui toda glória. Nenhuma glória pode ser adicionada ao Senhor na sua essência. Mas o versículo não está falando sobre isso. Está falando sobre ele ser adornado com glória nos seus santos. 2 vezes. Expressão única, como já citamos. Então aqui nós já temos uma primeira impressão muito clara, na verdade uma declaração de qual é a nossa vocação. Nossa vocação é que fomos chamados para que o nosso Senhor Jesus seja adornado com glória em nós. Nosso amado irmão também nos lembrou hoje de manhã Efésios 3:10, aquele texto impressionante, que diz que é pela instrumentalidade da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, não apenas futuramente, de principados, tanto anjos eleitos quanto anjos caídos, principados e potestades nos lugares celestiais, conforme o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos ficar com isso nessa introdução. Nossa vocação, repetindo, que o Senhor frise isso em nós, é que fomos chamados, e o Espírito Santo veio morar em nós, para adornar Cristo com glória em nós. Por quê? Porque a igreja é a sua glória. Você se lembra 1 Coríntios 11? Quando Paulo está falando sobre aquela questão da cobertura. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher. Resplendor da glória, expressão exata do seu ser. Cristo formado, Colossenses 1:27. Cristo formado em vós é a esperança da glória. De que Ele, o Todo-Glorioso, seja adornado com glória em nós. Então Paulo vai usar a expressão, naquele dia. Que dia? Dia de Cristo. Mas, irmão, é muito óbvio para todos nós que esse processo não é assim. Não é que nós estamos aqui em uma posição de stand-by, estamos aguardando o dia vindouro para que Cristo seja adornado com glória. Não é assim. O Cristo glorioso, ascenso e entronizado, já enviou o que Paulo chama em Romanos de o Espírito da glória, para habitar na igreja, para que Cristo seja formado na igreja e que ele seja adornado com glória na medida da permissão e do sim que dermos ao Espírito Santo para que siga realizando esse trabalho em nossas vidas. Ele nunca será compulsório. Não é e nunca será. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:7. Sendo que o cabeçalho desse versículo, sabe o que diz? Assim como diz o Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse versículo do Salmo 95 é citado 3 vezes em Hebreus 3 e 4. 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele cita o exemplo de uma geração abençoada, que estava debaixo do precioso sangue do Cordeiro, assim como nós estamos. Saíram do Egito por causa desse sangue, comeram a carne do Cordeiro. Sangue objetivamente, carne subjetivamente. Não comeram do sangue, não beberam do sangue, passaram o sangue, mas comeram da carne. Cristo formado em vós, a esperança da glória. O que aconteceu com esse povo abençoado? Os seus cadáveres caíram prostrados no deserto. E o livro de Hebreus, no capítulo 3, tem assim a nos dizer:
Vemos então que não puderam entrar. Onde? Canaã, terra da promessa. Por isso vamos ao livro de Josué. Porque ele tem tudo a ver com a nossa vocação celestial. Josué é o Efésios do Velho Testamento. Você tem que ler Josué e Efésios juntos. Então, porque eles caíram, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas sabe, irmão, nos versos finais do capítulo 3 de Hebreus, não precisa abrir sua Bíblia, vá só acompanhando, ele vai usar a expressão intercambiável. Ele vai dizer, o verso que eu citei aqui, Hebreus 3,19, não puderam entrar por causa da incredulidade, nominalmente mencionada. Mas no verso anterior diz assim, eles não puderam entrar, ou não entraram, os que foram desobedientes. Então, desobediência é fruto de incredulidade. E obediência é fruto de fé. Então, o que é obedecer? É crer. Quem crê, obedece. E o que é descrer? O que é não obedecer? É não crer. Não foi esse o relatório que 10 dos 12 espias deram? Eles não creram. Entraram na terra, viram a abundância da terra, mas eles não creram. Não é? E os 2 que creram, entraram. Josué e Calebe. Então, quão importante é manter esse pano de fundo na nossa mente. Porque, meus irmãos, Paulo em Romanos 15:4 diz assim, olha, ouça bem, tudo significa tudo. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então você não pode abrir a sua Bíblia no final do livro de Malaquias, rasgar ao meio e jogar essa parte fora. E dizer que isso é velha aliança, acabou. Sim, a velha aliança, no que ela significa, já foi plenamente cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo. O fim, o propósito, o cumprimento da lei é Cristo, Paulo vai dizer. Né? Acabaram-se as sombras. Mas os 39 livros inspirados, que contêm tipos, figuras e sombras de diversas espécies, personagens, eventos, ações específicas de Deus, coisas que o Senhor concedeu ao seu povo, maná, água da rocha, o cordeiro, tudo o que outrora foi escrito. Tabernáculo, com todos os seus detalhes minuciosos, para o nosso ensino foi escrito. Quem é que já não leu ainda as notas sobre o Pentateuco de Charles Mackintosh? A obra mais linda sobre o Pentateuco. 5 livros de Moisés. Foram publicados em 6 volumes. O livro de Deuteronômio, o comentário de Deuteronômio, dividido em 2 livros. É a obra-prima sobre o Pentateuco. Não existe nada melhor. O que ele faz? Ele toma a luz das verdades claras e reveladas do Novo Testamento e aplica para interpretar os tipos, figuras, personagens, sombras do Velho Testamento. Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E Paulo prossegue assim esse versículo, olha, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Que coisa preciosa, não é? Então, aí está o objetivo da nossa vocação. Agora, olha aqui, antes que sigamos ainda para o livro de Josué, temos muito que caminhar lá, esperamos na graça do Senhor para nos ajudar nisso. 2 Tessalonicenses 2 agora. Veja, por favor, novamente na sua Bíblia. Olha o verso 13. Aí mesmo, então. Capítulo 2, verso 13. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Dar graças por quê? Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vamos fazer uma pausazinha aqui. Tudo isso já ocorreu conosco. Somos os escolhidos desde o princípio.
já fomos chamados pela santificação do Espírito, já foi gerada em nós essa fé na verdade. Agora, qual o propósito disso? Será que então isso está terminado agora? Agora nós cruzamos os braços e nós aguardamos o dia glorioso do Senhor, quando assim, num passe de mágica, a igreja será transformada. E aquelas questões que ainda não foram adequadamente tratadas, resolvidas, pecados habituais, conformidade com o mundo, relacionamentos inadequados, nós iremos ter essas coisas assim resolvidas num passe de mágica e todos nós entraremos juntos em uma esfera de glória. Será que é isso que a Bíblia ensina? Sem dúvida, meus irmãos, a regeneração, o habitar do Espírito Santo em nós é o habitar do Espírito da glória. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate dessa propriedade que é a igreja, propriedade dele, para o louvor de sua glória. Sim, isso tudo é verdade. Mas a Bíblia não nos ensina que a vinda do Senhor vai como que colocar todos nós, como que passando uma régua, e nos colocando no mesmo nível de herança no que concerne à vida vindoura. Não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário. Paulo ensina que nós devemos perseverar para com ele reinar. Muito claramente. O Senhor Jesus ensinou, Lucas 21:19, que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ele disse isso para aqueles que logo em seguida, quando ele celebrasse a última Páscoa e instituísse a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, lavando os pés dos seus discípulos, ele vai dizer assim: vocês já estão limpos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é? É para esses mesmos que pouco tempo antes, em Lucas 21, ele disse isso que falamos. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Mas se perseverarmos, com ele reinaremos. Será que isso tem ficado claro para nós, meus amados irmãos? Precisa ficar claro. E claro, definidamente, sem que façamos confusão das coisas. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, chamados, selados pelo Espírito Santo da promessa, recebemos da parte do Senhor uma vida que é a vida dele, vida eterna. Ninguém jamais nos arrebatará das suas mãos. Nós somos ovelhas que então têm ouvidos para ouvir a voz do pastor. Não tínhamos, agora temos. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão, jamais, eternamente, eternamente. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, certo? Esse é um lado maravilhoso da verdade. O outro lado é, se perseverarmos, com ele reinaremos. Então aqui não estamos falando nem de Nova Jerusalém e nem da consumação final da obra de Deus. Estamos falando de reinar com o Senhor. E creio que essa ênfase é muito necessária de ser recuperada no meio do povo de Deus. Do contrário, nós ficaremos em uma lacuna entre a regeneração, que já ocorreu com todos nós, e a glorificação. O que há no meio? Então, verso 13 de 2 Tessalonicenses 2, voltemos lá que já lemos, descreveu o que já é verdade para nós. Os escolhidos, os separados, os santificados, pelo Espírito, fé na verdade. Mas o verso 14 mostra o propósito da nossa vocação. Mais uma vez. Vamos ler com cuidado. Para o que também vos chamou. Lembrando então que a raiz dessa palavra é a mesma raiz da palavra vocação. Aqui está usada como verbo, e a palavra vocação é um substantivo, Nós temos o kaleo e temos o klesis. Então, a mesma raiz. Ele vos chamou mediante o nosso evangelho. Olha essa preposição. Para. Me lembro que outras vezes falamos aos irmãos, toda vez que você lê, especialmente no Novo Testamento, essa preposição para, lembre-se do verbo para.
Então, quando você encontrar a preposição para, pare. Porque essa preposição está falando de propósito. Então, repetindo, para o que ele também nos chamou mediante o nosso evangelho, Paulo diz, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós estamos chegando no cume do Himalaia, você não acha? Olha o que disse essa frase, leia de novo. Nós, como nos lembrava o nosso irmão hoje pela manhã, nós todos estávamos em um ônibus imenso, todos nós estávamos lá, e o letreiro da frente estava escrito inferno. E nós tínhamos só o bilhete de ida, não tínhamos bilhete de volta. Então o que ele fez? Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei com asas de águia e vos cheguei a mim. Lembra-se de Êxodo? Agora, pois, se ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Que maravilha, irmão. Esse texto de Êxodo 19, palavras do Senhor, através de Moisés para o povo, estão explicadas aí por Paulo em uma frase, não é? Nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Oh, irmãos, é indescritível. Paulo, quando medita sobre ela e com toda a experiência que ele teve com ela, com o Senhor glorioso, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir, não é? Quando ele vai falar sobre esse Cristo da glória e essa glória de Cristo, ele usa a expressão, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o outro texto que já citamos, né? Esse Cristo formado em vós é a esperança da vossa vocação, é a esperança da glória. Em Colossenses ele usa o termo esperança da glória. Em Efésios ele usa o termo esperança da vossa vocação. Efésios 1:18. Então, alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. Precisamos avançar. Livro de Hebreus ainda, mais um texto, antes de irmos a Josué. Também já tem sido recordado, lido, explicado pelos nossos queridos irmãos. Eu gostaria de colocar apenas uma ênfase mais. O texto de Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos que participais. Aqui eu gostaria que você fizesse um grifo, uma nota nessa palavra participar. Literalmente, o termo, assim você vai ver, foi traduzido inclusive em outros lugares. A palavra significa especialmente companheiros. Olha onde ela vai ocorrer aqui mesmo em Hebreus, para você ver como o tradutor fez. Hebreus 1:9. Volte aí uma folha para você ver. Hebreus 1:9. Se referindo às glórias do nosso Senhor, o Filho, resplendor da glória, tema do capítulo 1 de Hebreus, não é? Então diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Está vendo aí? É a mesmíssima palavra usada no capítulo 3, verso 1, como participantes. Aqui no caso está conjugada, né? Participais da vocação celestial. A mesma palavra. Então, o que significa participar de uma vocação celestial? Bom, vamos para mais um verso aí mesmo. Verso 14 do capítulo 3 ainda. Veja aí. Porque nos temos tornado, aqui está ela de novo, participantes do quê? De Cristo. Companheiros de Cristo. Irmãos, nós não sabemos se o autor de Hebreus foi Lucas, né? Acho que já falei isso aqui umas 3 vezes, né? Mas há muitas palavras
que só ocorrem em Lucas e Atos e Hebreus. Isso significa muita coisa, mas significa bastante coisa. Porque Lucas era grego. E Lucas tem uma linguagem muito específica nos seus escritos. Então parece evidente que Paulo não escreveu Hebreus. Mas o que importa é que Lucas, no capítulo 5 do seu evangelho, ele usou a mesma palavra para participantes aí, ou para companheiros, como já vimos no capítulo 1, verso 9, quando ele descreve aquela pesca, frequentemente chamada de pesca milagrosa, né? Quando Pedro tem aquela experiência tremenda com o Senhor e diz: retira-te de mim, sou um pecador, lembra? Então quando o Senhor diz para eles lançarem a rede à direita do barco, lançai as redes, lançam uma rede só, a rede se enche de peixes, o barco está sossobrando, naufragando. Então Lucas vai registrar assim, que aqueles que estavam ali, Pedro inclusive, fizeram sinal para os seus companheiros. Aí está a palavra. Para que eles viessem com outro barco para ajudar a carregar essa rede abarrotada de peixes. Do contrário, até o barco ia afundar, porque até as redes estavam se rompendo. Então fizeram sinal aos companheiros. Mesma palavra que ele usa aqui. Companheiros do quê? Companheiros de ofício. Não é? Em particular, no caso de Lucas 5. Mas também significa em Hebreus 1:9, companheiros de honra. Deus te ungiu com óleo de alegria muito além dos teus companheiros. E parece, claro, que esses companheiros aí pode significar mais de uma coisa. Uma delas é anjos. Porque ele está falando de anjos nos versos anteriores. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não é? Então, o Senhor foi ungido com óleo de alegria de um modo muito superior aos anjos. Ele herdou um nome superior aos anjos, quanto ele é superior aos anjos. Ele herdou um nome mais excelente do que o deles. E também esses companheiros podem se referir aos personagens que são citados no livro de Hebreus. Moisés, Arão, Josué, Davi. Todos são citados aí em Hebreus. Mas este varão foi ungido com óleo de alegria muito acima dos seus companheiros. Companheiro de dignidade, companheiro de honra. Mas ele tem maior honra, ele tem maior dignidade. Então preste atenção nessa palavra companheiros. Então, segundo o texto que estamos lendo aqui, Hebreus 3:1, nós fomos vocacionados para quê? Companheiros, santos irmãos que são companheiros da vocação celestial. E o verso 14 vai ser ainda mais específico e vai dizer que nós nos temos tornado companheiros ou participantes de Cristo, de sua dignidade, de sua honra, né? De sua glória, como já vimos em 2 Tessalonicenses 2, chamados para alcançar a glória do nosso Senhor. Mas olha que tem um C aqui, olha. Irmão, a maior falha que podemos cometer ao ler e estudar o livro de Hebreus é não compreendermos o fato de que o que se trata neste livro é herança, não é regeneração, é herança. Por que sabemos? Bom, o livro inteiro vai falar disso. Vou te citar um exemplo. Hebreus 12. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Nascido de Jacó, filho mais velho, direito à herança da primogenitura, né? Mas ele considerou o santo, a herança, como sendo ordinário, comum. Então não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O tema de Hebreus é jornadeando para a herança. Hebreus pode ser interpretado de pelo menos 5 maneiras. Essa é uma das maneiras, né? Com a ênfase no apóstolo, a ênfase no sumo sacerdote, etc. E aqui, essa ênfase que estamos usando aqui agora. Jornadeando para a herança. Não é jornadeando para a regeneração. Ninguém jornadeia para a regeneração. É o Senhor que jornadeia em direção a nós, quando nós estávamos perdidos. Não é? Mas é jornadeando para a posse da herança. Bom, isso ficando claro, meus amados irmãos, vamos para o livro de Josué. E o que nós vamos fazer lá? Abra, por favor, então, sua Bíblia,
nesse precioso livro. Como será que nós poderíamos denominar esse livro de Josué? Penso que com a mesma frase que foi usada aqui com relação ao livro de Hebreus. O livro de Josué também é um jornadear, mas na verdade é dentro da terra agora, né? Os livros anteriores, desde o livro do Êxodo até o Deuteronômio, mostra esse jornadear no deserto. Mas depois Moisés parte, Josué o sucede, então o livro de Josué vai descrever a entrada na terra e aí um novo jornadear, mas agora é um jornadear para a posse da herança. Meus irmãos, como uma coisa é distinta da outra, como já temos procurado mostrar, então no que será que o livro de Josué irá nos ajudar? Vamos colocar assim. O livro de Josué vai apresentar para nós o processo, o desafio e os desafios, no plural, e o alvo da nossa vocação celestial. Vou repetir isso, se me permitem. O livro de Josué, o processo, porque é um processo, é o processo que nós estamos passando, para que então possamos ir tomando posse progressivamente da herança. Lembra as palavras que Paulo escreveu a Timóteo, que também já foram lembradas pelo nosso amado irmão aqui? Toma posse da vida eterna. Paulo escreveu assim para Timóteo. Ora, Timóteo já tinha vida eterna. Timóteo era regenerado. O que significa tomar posse do que ele já tinha? Se apropriar plenamente daquilo que já foi dado a ele pela graça em Cristo Jesus. O Espírito Santo veio morar na igreja para que nós tomemos posse daquilo que, sem dúvida, já é nosso. Nós vamos ver essa figura aqui no livro de Josué. Então, o processo, repetindo, os desafios, e a nossa ênfase principal nessa noite de meditação serão os desafios. Nos primeiros 5 capítulos de Josué, só até aí que nós vamos, e finalmente o alvo da nossa vocação celestial. Então vamos lá. Capítulo 1 de Josué, versos de 1 a 3, inicialmente. Vamos ler. E vamos fazer um destaque especial para o verso 3. Então, por favor, mantenha sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Atenção agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Meus irmãos, sem dúvida parece que esse verso 3 é a chave para o livro de Josué. Por quê? Porque foi assim que a herança foi possuída. Em cada ponto em que eles conduzidos pelo Senhor tocavam seus pés, eles possuíam. Então, há um princípio espiritual aí, coerente com a linguagem do Novo Testamento, sobre esse pisar com a planta dos pés a terra da herança, e vamos colocá-lo assim: pisar com a planta dos pés a terra da herança, que era deles, o Senhor prometeu, quando eles não tinham conhecimento de nada dela, não tinham visto nada dela, o Senhor fez a promessa: eu os levarei para lá, é de vocês, eu separei, terra que manda leite e mel, terra em que cavarás o cobre, terra em que vão habitar em cidades que não edificaram, em casas que não construíram, comer de olivais e de videiras que não plantaram. Riquíssima, não é? Porque ela tipifica, guarde isso, não apenas Cristo. Canaã é um tipo especial no Novo Testamento. Canaã tipifica a plenitude de Cristo. E, meus irmãos, também já foi dito aqui pelo nosso irmão hoje de manhã. Esse tema da plenitude de Cristo é muito caro para os nossos corações. Lembra da oração de Paulo em Efésios 3? Junto com todos os santos, para que possais compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento,
para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, desde o início, vamos ver isso também mais à frente, mas que já fique uma pergunta para os nossos corações, desde já. Nós cremos nisso? Que nós podemos ser tomados, é claro, irmãos, na nossa medida, óbvio. Na medida do que podemos aqui nessa terra, jornadeando com o Senhor, claro. Podemos ser tomados como igrejas, assembleias do Senhor, da plenitude de Deus? Ou achamos que isso é uma utopia? Meus amados irmãos, já tenho andado tempo suficiente com o Senhor para ter ouvido algumas coisas preciosas e outras coisas tristes. Vou te contar uma triste, relacionada ao que eu acabei de falar. Irmãos que dizem assim: não é possível que uma assembleia local realmente cresça em unção, vida, graça, amor, maturidade, para resumir em uma palavra, maturidade espiritual. Não é possível. O homem não tem jeito mesmo. É impossível que haja avanço real. O máximo que pode acontecer é chegar em algum ponto e lá vai ter uma coisa, um desastre. Quem sabe vão perder tudo que já possuíram. Sim, isso é possível. Mas se isso acontecer, isso significa que o Senhor então pregou uma peça em nós, nos enganou. A oração de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo em Efésios 3, é uma utopia. Quando ele diz que os crentes de Éfeso deveriam crescer juntos, para que juntos pudessem compreender a largura, a profundidade, a altura e etc. Essas dimensões do eterno propósito de Deus, que ele já citou lá em cima do texto, no verso 11, para que então possam ou pudessem ser tomados, é a palavra que ele usa, de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, plenitude não é estática, plenitude é dinâmica. Se um vaso é desse tamanho, então esse vaso cheio, para ele, é plenitude. Mas se o vaso tem uma capacidade de 200 litros, então 1 litro de água não é plenitude. Plenitude não é estática, é dinâmica. Então podemos dizer certamente, seguramente, de acordo com a palavra de Deus, que assim como na vida individual, e especialmente nas nossas vidas como igrejas, porque esse termo plenitude vai se aplicar particularmente à vida coletiva, não unicamente, mas particularmente. Nós não só podemos, como devemos, aumentar a nossa medida, para que cada vez mais nós possamos comportar mais do que Paulo chama de plenitude de Deus. Se você colocar 5 litros de ar no pulmão de uma criança, ela morre. O pulmão explode. Os 2 pulmõezinhos não têm capacidade para 5 litros de ar. Mas se você colocar, quem sabe, para 1 litro de ar, 2 litros. Mas se você colocar 1 ou 2 litros de ar no pulmão de um adulto, ele também morre de asfixia. Ele não tem ar, não é suficiente. Porque a plenitude para um não é a plenitude para outro. Plenitude é dinâmica. Então Paulo, quando aborda esse assunto, ele vai deixar claro que a plenitude é crescente. Que o Pai da glória, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, para os Efésios, espírito de sabedoria, revelação. Olha de novo, no pleno. Paulo tem um apreço especial por essa palavra pleno. Pleno e plenitude. Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como? Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Saberdes o quê? Número 1. Qual é a esperança da sua vocação? Esperança da sua vocação. Qual é a riqueza da glória? Riqueza da glória da sua herança de Deus nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Cristo? Ressuscitando os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Você viu o processo? Quem realiza esse processo na igreja? O Espírito de sabedoria e de revelação. A questão é, ele tem tido um lugar de maestria no meio de nós. Usando a mesma epístola aos Efésios, não entristeçais.
o Espírito Santo da promessa, no qual for selados para o dia da redenção. Longe de vós toda ira, inveja, malícia, gritaria e toda blasfêmia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os. Ele está dizendo como adequar o vaso. Lembra da palavra dignos? Adequados, ajustados. Ele está nos mostrando o caminho para sermos ajustados, para que o Espírito Santo possa encher esse vaso. É Ele mesmo que adequa para que Ele próprio encha. Mas Ele não faz isso de modo compulsório. Nunca. Por isso temos em Hebreus, que já citamos 3 e 4, o termo ser. Mais de uma vez naqueles 2 capítulos, 3 e 4. Cristo como filho é fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme a confissão da esperança. Nos temos tornado participantes de Cristo, companheiros de Cristo, se. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, meus irmãos, plenitude é dinâmica, plenitude não é estática. O trabalho do Espírito Santo é aumentar a capacidade do vaso. Agora, já que falamos nisso, pense para a sua meditação, leve para casa o que eu vou te dizer aqui. Verdade recebida, mesmo verdade revelada pelo Espírito de sabedoria e de revelação, que mora em nós para isso. Verdade recebida, mas não respondida, gera estagnação, retrocesso e perda progressiva da nossa capacidade espiritual. Porque nós estamos falando que plenitude é dinâmica. Então, como é que essa plenitude pode aumentar no indivíduo? Mas aqui estamos focando especialmente a igreja, mais que o indivíduo. Como essa plenitude pode crescer na igreja? Vou repetir. Verdade recebida, mas não respondida, gera estagnação, retrocesso, tema de Hebreus também. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, não é? E uma perda progressiva, porque a verdade foi recebida, mas não foi respondida, então há uma perda progressiva da capacidade espiritual. E literalmente nós vamos atrofiando como assembleia. Irmãos amados, atrofiando. Então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Sabe o que esse verso me lembra todas as vezes que leio? Gênesis 13. Quando o Senhor já tinha chamado Abraão, já saiu de Ur, você conhece bem a história, já edificou 2 altares, já passou por Siquém, edificou um altar entre Betel e Ai, não é? Linda história. Siquém significa ombros de Deus. Então Abraão edificou ali o primeiro altar em Siquém, o segundo entre Betel e Ai, o terceiro em Manre, junto a Hebron, terceiro altar. Nessa ocasião, sabe o que aconteceu? Antes dele edificar o altar, presta atenção, ele se separou de Ló. Eles estavam com uma abundância extrema, todos dois, o Senhor é abençoador. E aí os pastores de gado de Abraão e de Ló começaram a brigar. Você vê que essa história de briga de pastores é antiga na Escritura, não é? Então os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em contenda. Então Abraão tomou uma decisão. Qual foi? Abraão disse assim a Ló: escolha para onde você quer ir. Muito interessante, porque ele não escolheu Abraão. Quem foi chamado foi Abraão, não é? Ele disse a Ló: escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para o norte, eu vou para o sul, etc. Então o texto de Gênesis 13 diz assim: levantou Ló os olhos. Assim que ele escolhe. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era um lugar bom para engordar o gado.
Estou parafraseando o texto, né? Terra fértil, lugar de gado. Ele tinha muito gado. Então, irmãos, ele só usou a lógica. Ele só usou o bom senso. E sabe para onde a lógica e o bom senso levaram lá? Para Sodoma. Porque as planícies do Jordão que ele viu, terra boa de gado, tinham como um anzol ali nelas. E o anzol era Sodoma e Gomorra. Então o texto de Gênesis 13 vai dizer assim, Ló foi atraído então por aquela coisa magnífica que ele viu. Aquele será o meu lugar, lá eu vou prosperar ainda mais do que o meu tio, Abraão. E diz o texto, e ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Na sequência do texto, não há nenhum intervalo, o Senhor se manifesta a Abraão. E sabe o que ele diz? Levanta os teus olhos e vê, desde o lugar em que você está. Ele já estava na terra e não sabia. Então ele diz, levanta os teus olhos e vê desde onde você está. E olha para o oriente e para o ocidente. E para o norte e para o sul. Toda essa terra que vês, eu te darei. Que vês, guarde isso, visão, vês. Logo na sequência, sem interrupção, sabe o que mais o Senhor diz? Primeiro, levanta os teus olhos e vê. Segundo, levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Você está vendo o princípio de Josué 1:3 aplicado lá atrás na vida de Abraão? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Mas, irmão, já era Canaã, já é a herança do Senhor, mas Abraão nem sabia. Os olhos dele precisavam ser abertos para que ele visse onde ele já estava. Nossos irmãos não tocaram nisso pela manhã, não foi? Onde é que nós já estamos? Nossos olhos têm visto as riquezas insondáveis dessa terra, que já é nossa, nosso Cristo, Cristo de Deus. Temos visto. Além de ver, nós temos percorrido a terra. Esse todo lugar que pisar a planta do vosso pé, podemos traduzi-lo assim na linguagem do Novo Testamento. O justo viverá da fé. Romanos 1. De fé em fé. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Esse Cristo de Deus, maravilhoso, indescritível, ele também é o nosso Cristo, a nossa herança, a nossa Canaã. O que nós precisamos fazer? Levanta os teus olhos, erga os teus olhos e vê, daí onde estás. E depois disso, levanta-te, percorre essa terra. Meus irmãos, aqui está um mapa da terra, para nós percorrermos. Quanto mais nós percorremos essa terra, mais nós descobrimos as riquezas insondáveis de Cristo. Não é assim? Que maravilha. Então, aí está o princípio. Vamos lembrar então, Canaã é um tipo especial, não é igual ao maná, não é igual ao cordeiro, não é igual à rocha, água da rocha, todos esses são tipos de Cristo. Canaã é especial. Canaã é o tipo da plenitude de Cristo. Vamos guardar isso. Vamos para um segundo texto aqui, em Josué. Capítulo 1, versos 12. Até o verso 15. Vamos destacar mais uma nota importante aqui. Falou Josué aos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, meninos, gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão, terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão, ou seja, antes de cruzarem o Jordão para entrarem na terra da herança. Eles estavam ainda antes, eles estavam nas campinas do Jordão. Porém,
vós passareis armados na frente de vossos filhos, todos os valentes, para os ajudares, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, depois que entrassem na terra, acompanha aí, atravessassem o Jordão, como também descanso a vós outros, e eles também tomem posse, olha que temos enfatizado aí, olha, tomem posse, está vendo? Do que já era deles. Tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis, aqui vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Bom, Josué está reiterando e relembrando a eles o que eles deveriam fazer, porque Moisés, antes de Josué, já tinha dito isso a eles, que essa terra do lado de cá do Jordão, antes que atravessassem o Jordão e entrassem em Canaã, que tipifica então a herança, a plenitude de Cristo, na tipologia, eles não quiseram fazer isso, eles decidiram ficar aquém do Jordão, nós vamos ver por quê. Moisés resistiu a eles, mas ainda assim eles foram obstinados, escolheram esta parte, queriam estar ali, queriam ficar ali, e então Josué está lembrando-os disso no texto que lemos aí, em Josué capítulo 1. Mas o que nós precisamos fazer então, mesmo que tenhamos que fazer objetivamente? Números capítulo 32, abra por favor. E vamos ver como foi e o que aconteceu nessa ocasião, e aqui, meus amados irmãos, Números capítulo 32, nós vamos ver quais são os desafios, como citamos no início, vários deles estão aqui, para que esse povo entrasse na terra da herança. Agora, como dissemos no início, nós não estamos interessados em história, nem em geografia. Nós estamos interessados na herança. Então, se tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, então vamos ver o que é que os impediu de entrar na herança. Quais foram os desafios que eles enfrentaram e caíram, erraram nas suas atitudes e escolhas. Então, vamos pontuar alguma coisa. Primeiro, quem são eles? Dentre as 12 tribos, 9 tribos e meia entraram na terra e foram possuir a sua parte da herança dentro de Canaã, a terra que o Senhor prometeu, a herança do Senhor. 9 tribos e meia. Então, 2 tribos e meia, aí está mencionado, toda a tribo de Rúben, toda a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, 2 tribos e meia, tomaram uma outra decisão. Quais princípios e notas importantes e desafiadoras temos aqui para a nossa experiência espiritual, no sentido de entrarmos e possuirmos a plenitude de Cristo? Vamos ver. Filhos de Rúben, de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Então isso está aquém do Jordão, quando temos Canaã como ponto de referência, né? E eis que o lugar, aqui está o começo do problema, eis que o lugar era lugar de gado. Já temos uma primeira nota aqui. A mesma que nós citamos com relação a Ló, não é? Você vê como os textos são correspondentes? Ló levanta seus olhos, vê aquela campina fertilíssima do Jordão, terra de gado, para lá levou o seu gado e foi parar em Sodoma. E você conhece o resto da história com Ló, não é? Teve que ser tirado à força de lá. Aqui é a mesma coisa, terra de Gileade, lugar de gado. O que será que significa isso na linguagem da igreja, na linguagem espiritual, na linguagem da nossa experiência espiritual? Acho que podemos pôr em uma palavra. Eles, assim como Ló, foram atraídos pela prosperidade. Primeiro entrave. Não puderam entrar na terra da herança porque foram cativados pela prosperidade que viram ali onde estavam. Primeiro desafio, no qual falharam. Verso 4, vamos avançar com isso diretamente para as notas principais, para que você leve para a sua consideração e meditação e oração ao Senhor, para que Ele vasculhe os nossos corações. Essa é a finalidade. Então diz assim, verso 4.
a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel. Olha aqui, no verso 2 é dito que essas pessoas, Rúben, Gade e a metade de Manassés, foram até Moisés. Vamos voltar lá no 2. E ao sacerdote Eleazar, e aos principais da congregação. E aí cita o nome deles, certo? E o que eles disseram no verso 4? Disseram assim a esses líderes. Acompanha aí. A terra que o Senhor feriu. Vamos parar um pouquinho já aqui. Eles estão dizendo uma verdade tremenda, irmãos. O que o Senhor já tinha feito até aqui foi incrível. Ele feriu a Og, rei de Bazã. Tudo isso antes de atravessar o Jordão. Ele feriu a nações poderosíssimas, a inimigos muito maiores do que esse povozinho de Israel. E eles viram as vitórias do Senhor ali. Então olha a conclusão deles. Se nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, mesmo que seja aquém do Jordão, não estamos na herança, não estamos na plenitude, mas se esse lugar em que estamos é um lugar que nós só estamos aqui por causa do Senhor, porque foi o Senhor que feriu os inimigos, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, então eles vão tomar uma decisão que nós vamos ver futuramente. Mas como que vamos chamar então esse desafio agora aí? Mais um no qual eles falharam. Se o primeiro que nós vimos lá, enfatizando a questão de que a terra de Jazer era um lugar de gado, então retidos pela prosperidade, agora eles estão retidos pela bênção. Porque eles estão dizendo, não, isso aqui não é um lugar qualquer, isso aqui é uma bênção de Deus. Ele que feriu todos esses reis poderosos e nos deu essa parte aqui, tão desfrutável dessa terra, retidos pela bênção. Deixa eu voltar um pouquinho no aspecto de prosperidade. Meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude nisso. Quantos jovens promissores, que aí com seus 10, 12, 14 anos de idade, demonstravam já amor pelas Escrituras. Amor pelas Escrituras. Fazendo suas tarefas de casa e correndo para as Escrituras. Tendo mais prazer nas Escrituras do que naquelas outras coisas, né? Que embora importantes, né? Quantos jovens? Então o tempo passa, eles entram na universidade, eles começam a vislumbrar aí o que vem pela frente, não é? E entregam os seus corações. Jovens que hoje poderiam estar sendo amplamente usados pelo Senhor, com caráter adequado, com unção, revelação, graça, porque amaram o Senhor e amaram as Escrituras, mas se perderam. Olha, irmãos, a mídia tem jogado intensamente sobre os jovens a seguinte frase, vamos colocar assim: você precisa ser um empreendedor. Um incentivo extremo ao empreendedorismo. Quantos jovens perderam aquilo que o Senhor lhes havia dado inicialmente, porque se envolveram no caminho do empreendedorismo. Uma empresazinha, quem sabe uma startup lá no início, né? E a startup se tornou uma empresa lucrativa, prosperou. Aí compra uma outra empresa, compra mais uma empresa, compra outra empresa, compra a quinta empresa. E a vida espiritual definhando. E sabe que muitas vezes ouço da boca desses jovens, em diversos lugares, quando eles falam, eles louvam a graça de Deus, o fato de serem filhos de Deus, o fato de Deus ser bondoso, misericordioso, longânimo, paciente, que sempre está ali disposto a estar com eles, a falar com eles. Você está vendo? Buscando trazer essas coisas como um paliativo para aquilo que eles sabem. Eles sabem. E aí está a tristeza maior. Eles sabem que perderam, mas não encontra o caminho de retorno.
O caminho de retorno é mais drástico, na maioria das vezes, do que o caminho de ida. O caminho de volta é mais drástico. Será que aqueles que têm 4 empresas estão dispostos a vender 3 e ficar com uma? Que dê para eles uma condição normal de vida, razoável, simples, tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Quantos pagarão esse preço? Em nome do testemunho do Senhor, do reino de Deus, da prosperidade espiritual, da edificação da igreja, do compromisso com o Senhor e com seus santos. Quantos? Infelizmente eu tenho que te dizer, meu amado irmão e irmã, especialmente os jovens, eu ainda não conheci nenhum. Conheço muitos que prosperaram, nenhum deles voltou atrás. E todos eles têm perdido o vigor espiritual. Todos, sem exceção. Então, primeiro, prosperidade. Prosperidade é um laço. Mesmo que o nosso Deus seja um Deus abençoador, um Deus galardoador, nós vamos tomar cuidado. Ele abençoou Abraão com Isaac. Isaac ocupou um lugar tão indevido no coração de Abraão, que Deus teve que dizer, me oferece o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para que pudesse ocorrer aquela circuncisão do coração, separando Isaac, a bênção de Deus, do Deus da bênção. Separando a promessa de Deus, do Deus que fez a promessa. Irmãos, quantas vezes nós agarramos a promessa de Deus e perdemos o Deus que fez a promessa. Então, primeiro desafio, prosperidade. Segundo desafio, bênção. Se estamos aqui, isso seria impossível. Só estamos aqui porque é a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel. E é uma terra de gado. E os seus servos têm gado. Mesma situação de Ló. Mais uma nota. Verso 5. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos. E não nos faças passar o Jordão. Mais uma lição no verso 5. Deixa-me colocar também bem objetivamente, para você levar com você. O povo de Deus passou por 2 águas. Uma água, Mar Vermelho. Outra água, Rio Jordão. O Mar Vermelho está interpretado no seu sentido espiritual em 1 Coríntios 10. Paulo vai dizer que eles foram batizados tanto na nuvem quanto no mar, em nome de Moisés, ou com respeito a Moisés, como diz lá. Em nome de Moisés é a ideia, já que Moisés era o líder que ali representava o próprio Senhor, né? Então por isso diz batizados tanto na nuvem quanto no mar, em nome de Moisés. Bem, então o Mar Vermelho tipifica o batismo. Claramente Paulo, pelo Espírito, já interpretou isso para nós. Agora ficamos com o Jordão. Antes de falar o que o Jordão significa, preste atenção aqui. Quando eles entraram na terra, eles encontraram os inimigos cananeus na terra de Canaã. Não é? Cananeus, os inimigos em Canaã. Nosso irmão pela manhã nos lembrou também de que a nossa batalha espiritual, Efésios 6, é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Não é? Bem, quando os filisteus, que também saíram do Egito, e foram habitar na terra de Canaã, eles não passaram por nenhuma água. Porque, claro, há um caminho a seco, e amplo inclusive, do Egito para o deserto, e do deserto para Canaã. Sem passar nem por Mar Vermelho, claro, como é que eles passariam pelo Mar Vermelho? Não é? Os filisteus. E muito menos atravessar o Jordão. Então eles passaram a pé seco. Mas o Senhor, para conduzir o seu povo do Egito, figura do mundo, para Canaã, figura da plenitude de Cristo, o Senhor teria que fazer seu povo passar por 2 águas. Teria, espiritualmente falando, porque naturalmente falando não teria. Tem caminho seco. Primeira água, tipificando o batismo. Em nome do nosso Senhor Jesus agora, é claro, né?
Segunda água, Jordão. Jordão, no hebraico, significa aquilo ou aquele que desce. Por que aquele que desce? Porque as 3 nascentes do Jordão estão lá no Hermon. E ele desce, enche o lago de Genezaré, mar da Galileia, se estreita de novo e segue para o Mar Morto, e ali ele termina. Aquele que desce, Jordão. Jordão na Bíblia é uma figura de quebrantamento. Os que já foram batizados em Cristo Jesus não poderão entrar na herança, na plenitude, até que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a não ser que o processo do Jordão, aquele que desce, importa que ele cresça e que eu diminua. Na linguagem de João, chamado Batista. Na linguagem de Paulo aos Efésios, que também já foi relembrada aqui. Despindo-vos do velho homem, vos despojeis do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, justiça e retidão que são da verdade. A primeira geração tipifica o velho homem. A segunda geração tipifica o novo homem, o que entra na herança. Mas entre o velho homem e o novo homem há um Jordão. Quebrantamento. Em outras palavras, o trabalho da cruz em nós. Como que o trabalho da cruz se opera em nós? A palavra de Deus e a providência de Deus. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, e os arranjos providenciais de Deus, para que nós sejamos quebrantados. Importa que ele cresça, que eu diminua. Se isso não for verdadeiro, nunca haverá herança. Por que a Epístola de Paulo aos Coríntios, que vamos estudar amanhã, sobre a vida prática da igreja, boa parte dela, porque ela é uma epístola de tanta instrução? Porque aqueles irmãos não compreenderam o significado da plenitude de Deus. Estavam lá se degladiando entre si com muitas coisas, sem ter a clareza do para o que foram chamados. Os coríntios eram cheios de tudo, toda a palavra, todo conhecimento, e não lhes faltava nenhum dom. Paulo diz isso no primeiro capítulo. E no terceiro capítulo, ele vai dizer que eles eram cheios da carne. De sabedoria, de dom, de palavra, de revelação e de carne. Então, sem quebrantamento, Jordão, nunca haverá herança. Vamos seguir. Versos 7 e 8, desse texto mesmo, Números 32. Moisés vai repreender essas 2 tribos e meio assim, olha isso. Por que desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Desanimais o coração dos filhos de Israel. Será, irmãos, já dissemos isso aqui, vou repetir, que nós achamos que sermos tomados da plenitude de Deus como congregações do Senhor, como igrejas do Senhor, é utopia? Se estamos dentre os que pensam assim, então a nossa atitude está descrita aqui no verso 7. Desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a plenitude, a terra que o Senhor lhes deu. Vamos guardar essa nota também em nós. É possível que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus? Sim. Qual o caminho? O caminho da cruz. Quebrantamento. Importa que entre nós ele cresça. Vamos ver mais à frente o que eles fizeram quando foram passar o Jordão, para que isso fique mais claro. Verso 13. Vamos saltar para o verso 13. Moisés ainda está repreendendo essas 2 tribos e meia. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, aqui ele está recordando como foi no deserto, que o Senhor os puniu ali, os disciplinou, porque eles não puderam avançar segundo os propósitos do Senhor e os interesses do Senhor. 10 vezes murmuraram contra o Senhor, levantaram um bezerro de ouro, chamaram de o seu Deus, que os tirou do Egito, né?
pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Que interessante, irmãos. O que é um errante? O errante é aquele que não sabe para onde vai, né? Ou seja, me permito a palavra usada nesse caso aqui num sentido bem adequado. Vagabundo. Ele está vagueando, né? Esse é um vagabundo que vagueia. Então ele é um errante, ele não tem propósito, não tem rumo, não tem direção, não tem alvo. Então diz: o Senhor fê-los errantes no deserto. Pedro, quando vai descrever, especialmente Pedro, Paulo também cita isso, mas Pedro põe uma ênfase especial, que nós não somos errantes, nós somos peregrinos. Porque nós temos um alvo. Mas por causa da incredulidade e da desobediência deles, o Senhor os fez andar errantes. Qual é a consequência de não avançarmos para o pleno propósito de Deus? Qual é a consequência de descrermos que, como assembleias, nós não podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus? Qual é a consequência? É essa que está aí. Desanimais o coração do povo. O Senhor os fez andar errantes. Que situação triste, meus amados irmãos. Que fique isso aí para nós. Olha o verso 16. Na mesma ênfase ainda. Então se chegaram a ele e disseram: Moisés gastou tanto tempo, meus irmãos, desde o verso 7, para que você localize aí o texto, olha, Números 32, desde o 7 até o verso 15. Moisés gastou todo esse tempo buscando persuadi-los do que estavam fazendo, ao querer ficar aquém do Jordão e não entrar na plenitude. Sabe qual foi a resposta deles? Verso 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui, para o nosso gado. Eles não tiram esse gado da cabeça, não é? Prosperidade, bênção. Não pode ter nada melhor. Deus feriu essa terra é abundante. Por que precisamos ir além? Qual o propósito de irmos além? Acho que poderíamos chamar assim esse desafio, amado irmão e irmã. Eles chegaram, claro, vou usar a linguagem do Novo Testamento, eles chegaram a um bom lugar em Deus. Irmão e irmã, você tem chegado a um bom lugar em Deus? Tem? Tomara que sim, mas tome cuidado. Uma cautela maior do que antes de você chegar no bom lugar. Porque o bom lugar pode te reter. Como o Senhor já me tem agraciado. Se eu for olhar minha vida aí há 5 anos atrás, eu não conhecia nada do que eu conheço hoje. Quanto das riquezas a mais eu já tenho possuído. Já está muito bom. Essa foi a atitude deles. Edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Irmãos, falar isso para Moisés é algo muito sério. Neste caso aqui, você não acha? Porém, antes de seguir, quero fazer algo aqui, entendo que seria bom que fizesse. E vou te dar uma referência. Talvez, se não o melhor, para mim é o melhor, comentário de Esdras, Neemias e Esther, que existe, é de Harry Ironside. Notas sobre Esdras, Neemias e Esther. Nesse comentário de Esdras, esse servo do Senhor, tão claro nas Escrituras, tão usado pelo Senhor, tão claro na visão celestial, ele descreve uma experiência que ele teve com um clérigo, alguém que ocupava uma função oficial, liderando uma parte do rebanho de Deus, um clérigo cristão. E ele descreve a experiência que ele teve com esse clérigo. E eu quero ler para você, então, textualmente, o que ele escreveu nessa sua obra, para você ver o que significa alcançar um bom lugar em Deus e ali negociar um avanço. Ele escreve assim: conheço um clérigo
que anos atrás foi convencido de que a posição dele não era escriturística. Isso já tem acontecido com tantos irmãos, tantos líderes, em tantos lugares, que a posição deles não está adequada, biblicamente falando. Por vários motivos, não quero entrar no mérito aqui. Então esse clérigo foi convencido de que a posição dele não era escriturística, mas que, tendo enfrentado oposição por parte da sua família, quando ele pensava em avançar, olha essa palavra, que é o nosso tema aí que estamos vendo em número 32. Ele pensava em avançar por amor do nome do Senhor. Então, tendo enfrentado oposição por parte da família, quando pensava em avançar por amor ao nome do Senhor, conforme o que ele havia entendido ser a vontade do Senhor, para um lugar fora, no caso dele, né, um lugar fora de onde ele estava, ele disse, agora abre aspas, por amor aos meus filhos, eu ficarei onde estou. Mas eu pregarei a verdade até onde for possível. Ouviu bem, irmão? Ele diz, por amor aos meus filhos. Ele sofreu oposição da família, ele era o líder da família. O Senhor o colocou ali como líder da família. Mas quando ele sofreu oposição, ele disse, eu ficarei aqui. E pregarei a verdade até onde for possível. O que o irmão narrou aqui é que ele recebeu luz, ele recebeu clareza, ele viu que a sua posição não era escriturística. Ele entendeu que ele estava sendo chamado a mais, pelo nome do Senhor. Você ouviu bem o texto, não foi? Olha como ele conclui a sua narrativa. Assim, ele viveu para ver o seu filho condenado como um bandido fora da lei pelo Estado. E a sua filha se tornou uma atriz no palco pecaminoso do mundo. E ele mesmo, irmãos, que texto triste esse. E ele mesmo se tornou um naufrágio na fé. Um naufrágio na fé. Porque ele recebeu luz. Ele entendeu que a sua posição não era escriturística. Ele entendeu a necessidade de avançar pelo nome do Senhor. Mas ele sofreu a oposição da família. Então ele diz, eu vou ficar onde estou e pregar a verdade até onde for possível. E o resultado foi esse. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Um jovem evangelista em terras estranhas, se não me engano, início do século XX, foi pregar o evangelho em terras estranhas, Henry Martin. E ele adoeceu, como aconteceu com muitos, e morreu. Partiu para o Senhor. Ele escrevia um diário. Nesse diário havia uma frase oração. Ele não tinha 30 anos quando partiu. E ele escreveu assim, em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Meus amados irmãos, que desafios nós temos, quando nós já temos um bom lugar em Deus. Edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidades, para as nossas crianças. Não nos faças passar este Jordão. Nós já fomos batizados no nome do Senhor Jesus, nós já temos vida eterna, já somos selados com o Espírito Santo. Já temos garantia que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Já está muito bom. Não queremos mais nada. Essa foi a atitude deles. Vamos seguir. Verso 19. Porque, eles ainda estão falando, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, e nem mais adiante. Porquanto, olha isso, já temos a nossa herança. Outra frase dramática. Porque isso que eles estão chamando de nossa herança não era a herança que o Senhor tinha para eles.
já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao Oriente. Verso 19. 24, verso 24. Sabe o que acontece aqui? Estamos resumindo. Verso 20, Moisés toma a palavra de novo, está vendo? Então Moisés lhes disse. Verso 20, vá olhando aí. Sabe o que Moisés faz? Olha que interessante, irmão. O princípio, vou explicar aqui, é o mesmo envolvido em Mateus 19. Quando aqueles fariseus procuram o Senhor, mais uma vez, para tentar derrubá-lo nas Escrituras, e dizem assim, foi Moisés, o homem de Deus, o líder do povo, né? Ninguém pode falar nada contra Moisés, foi ele que permitiu, que nos deu carta de divórcio. E tu, o que nos dizes? Está aberto ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então o Senhor vai ao princípio e diz assim, no princípio Deus os fez homem e mulher e os uniu. E o que Deus uniu, não separe o homem. Não foi assim desde o princípio, são as palavras do nosso Senhor. Aí eles vão dizer, mas Moisés nos deu carta de divórcio. E agora? Qual foi a resposta do Senhor? Por causa da dureza dos vossos corações. Foi que Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. Vos deu carta de divórcio. O que está acontecendo aqui no texto de Josué? A mesma coisa. Eles foram obstinados, resistiram, disseram, não, o nosso lugar aqui está ótimo, é a terra que o Senhor feriu, é lugar de gado, nós temos gado, vamos edificar aqui curral, não nos faça passar desse Jordão, já temos a nossa herança. Moisés fez uma concessão por causa da dureza dos corações deles. Isso estava fora, era contra a vontade do Senhor. Mas, meus amados irmãos, o que é que poderia ser feito? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E se os corações são endurecidos, o que o Espírito Santo pode fazer? Hein? Ele é um rolo compressor que vai ignorar tudo que somos e que queremos e passar por cima de nós, tomando decisões por nós. O Espírito Santo toma decisões por nós? Nunca. Ouvirás uma voz por trás de ti. Este é o caminho. Ande por ele. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Essa é a voz do Espírito Santo. Mas não um rolo compressor que violenta as nossas almas. Ele não é assim. Então Moisés fez uma concessão. Meus amados irmãos, o princípio é o mesmo envolvido em outra situação ainda, no deserto. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Quando eles pediram para comer carne, na primeira vez o Senhor achou adequado. Eles tinham acabado de sair do Egito, o Senhor deu codornizes para eles. Mas depois de peregrinar todos aqueles anos e pedir carne de novo, isso era inadequado. Então o Senhor concedeu a carne que queriam, mas fez com que eles definhassem. Concedeu julgando. A mesma coisa aí, o mesmo princípio. Então precisamos examinar nossas vidas diante do Senhor. Será que o Senhor tem nos concedido algo, bênçãos, prosperidade, para juízo? Muitas vezes, sim. Ainda, temos mais poucos minutos, vamos lá. Números, Josué, vamos voltar a Josué. Quero tecer ainda algumas notas nos capítulos 3, 4 e 5, mas nós vamos ser extremamente objetivos. Primeiro, capítulo 3. Abra sua Bíblia e vá conferindo, por favor. Olha o que está acontecendo aí. Passagem do Jordão. Vamos lá para as notas importantes diretamente. O que significa passar o Jordão? Significa entrar na herança. Como que eles entrariam na herança? Assim, versos 1 a 4. Levantou-se, pois, Josué capítulo 3, de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, eles estão ali desde Números capítulo 25, acampados aí em Sitim. Vieram até o Jordão, saíram de lá então de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo assim: quando virdes
a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. São palavras tão bonitas, meus amados irmãos, porque está mais à frente do texto, inclusive, esse povo não conhecia o caminho, nem a terra eles conheciam, não é? Então, como que eles iam chegar lá, nessa herança desconhecida? Como é que eles iriam conhecer algo do que o Novo Testamento chama dessas riquezas insondáveis de Cristo? Quem que abriria o caminho para eles? Não é? E aí está a resposta, logo no início desse capítulo 3, tão bonita. A arca, quando caminhou com eles por todos aqueles anos no deserto, você sabe onde ela caminhava com eles? No meio. Iam as tribos à frente e as tribos atrás, e a arca no meio. Quando eles se acampavam, a arca no meio de novo. A arca no centro, o tabernáculo, a arca, 3 tribos em cada lado, nos 4 pontos, norte, sul, leste e oeste. E a arca no meio. E as cabanas deles, as tendas em que acampavam, olha a beleza dessa figura. Todas estavam voltadas de costas para os inimigos. E as portas das tendas voltadas de frente para o tabernáculo. Porque eles sabiam que eles eram guardados pela glória de Deus. Isaías mais tarde vai dizer, o Senhor vosso Deus vos será um muro de fogo ao redor. E eles podiam abrir suas cabanas toda manhã e estariam de frente para o tabernáculo. Nenhum povo peregrinando se acampa dessa maneira. Não é? Pelo contrário, vamos fazer trincheiras, vamos colocar os sentinelas, vamos acampar de olho no inimigo, ninguém dorme, vamos revezar a guarda, porque estamos no deserto, cheios de inimigos. Que maravilha, meus irmãos amados. Então assim eles se acampavam. Agora eles vão passar o Jordão, e a ordem é muito linda, é única. No deserto, a arca está no meio, caminhando. De novo acampando, a arca está no meio, mas agora vão passar o Jordão. Agora, a ordem é, a arca irá se adiantar a vocês 1 quilômetro. E os levitas vão passar com ela no ombro. E ela vai sozinha. Vocês vão ficar quietos aí. Porque por tal caminho nunca passastes antes. Hoje de manhã nós ouvimos. A arca é, obviamente, uma figura maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Não é? A arca. Madeira por dentro, natureza humana. Revestida de ouro, natureza divina. Sobre a arca uma tampa toda de ouro, o propiciatório. Aquele que fez a propiciação por nós. 2 querubins da glória, um de cada lado. De frente um para o outro, mas com as suas faces voltadas para o propiciatório. E com as suas asas cobrindo o propiciatório. Porque se eles estivessem olhando um para o outro, eles estariam vendo a sua própria glória na face do outro. Porque eles são querubins da glória. Mas o alvo deles não é ver sua própria glória, é ver o sangue sobre o propiciatório. Essa é a arca. Então a arca iria adiantar ao povo, porque por tal caminho nunca passastes antes. O livro de Hebreus vai dizer, Jesus, como precursor, entrou por nós no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. E nós temos nele uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Já foi citado pela manhã que essa palavra precursor, ela é menção única em Hebreus capítulo 6. Esse termo na língua original, precursor. Sabe qual é o significado dela? Sentinela avançada. Sentinela avançada. Nosso Senhor Jesus é a nossa sentinela avançada. Por que é a sentinela avançada? Porque ele já está lá, no trono da majestade nas alturas. O que ele está fazendo conosco? Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Graças ao Senhor. Então aí está a tipologia tão bonita. A arca se adiantando e passando diante deles. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão deixando, no caso, 9 tribos e meia, não se esqueça. 2 e meia estão ficando.
Mas 9,5 tribos vão deixar a abundância da terra de Jazer, a terra de Gileade, para trás. Vão deixar a abundância e a comodidade. E vão seguir a arca. Seguir a arca para onde? Bom, sabe qual foi a época do ano que o Senhor escolheu para eles passarem o Jordão? A época da enchente. Se o Senhor escolhesse a época da seca, eles iam passar com água pelo joelho. Mas o Senhor escolheu a época da enchente, para eles passarem o Jordão. Então os sacerdotes iam colocar a arca no ombro, se adiantar ao povo e iam em direção ao Jordão. Naturalmente falando, iam para a morte. Carregando uma arca com aquele peso, levada por 4 pessoas, o Jordão, diz o texto, transbordava pelas suas ribanceiras. E agora, preste atenção, é dito assim, ouça, irmão, tem que resumir que nosso tempo está terminando. Então você depois leia os capítulos 3, 4 e 5 de Josué, por favor, com muito cuidado. Vai dizer assim, quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, elas se abriram. O que nós vemos em Josué 1:3? Todo lugar que tocar a planta do vosso pé será vosso. Qual foi a primeira posse que, no caso, os levitas sacerdotes tiveram na herança? O Jordão. Que tipifica? Quebrantamento, morte. Despir-se, revestir-se, como já explicamos, não é? Sabe o que Paulo diz sobre esse princípio espiritual, que é o que nos interessa, em 2 Coríntios 4? Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a riqueza, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, angustiados, etc. Ele vai dizer assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste de nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É isso que está acontecendo aí na tipologia. As plantas dos pés dos sacerdotes estão tocando as águas do Jordão, porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Sabe o que mais ele diz escrevendo para os coríntios? Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, os pés dos sacerdotes tocam a água. O Jordão se abre. Eles entram com a arca no ombro, irmão. E olha o que acontece. Poderia não ser assim, certo? Mas foi assim. Porque o Espírito Santo está ordenando a tipologia de modo maravilhoso para nos revelar verdades espirituais, porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, aqueles que levavam a arca param no meio do Jordão. Meus irmãos, qual seria a dificuldade? O Jordão já se abriu pelo poder do Senhor. Eles poderiam passar, esperar lá do outro lado e ainda ficar dizendo para o povo, pode vir, está tranquilo, está seguro. Por que eles teriam que parar no fundo do leito do Jordão? Quando nós oramos para que o Senhor edifique sua igreja, edifique suas assembleias, Senhor, edifica-nos, edifica-nos, edifica-nos. Queremos mais do Senhor, mais as suas riquezas, mais a tua glória. Como é que o Senhor responde essa oração? Com uma pergunta. E a pergunta é, quantos dentre vocês estão dispostos a morrer? Porque se não houver um despir, nunca haverá um revestir. Se não houver um operar da morte, nunca haverá um operar da ressurreição. Já que temos que resumir, deixe-me avançar para concluirmos. Você precisa ler esses capítulos. É dito que eles recolhem 12 pedras do fundo do Jordão e levam para o alojamento, por enquanto. E depois que o Jordão se fecha, todo o povo passa, essas 12 pedras, cada pedra tipifica uma tribo de Israel, embora 9,5 tinham ficado lá, 2,5 tinham ficado lá. Ruben, Gad e metade de Manassés, certo? Mas tiraram 12 pedras, levaram para o alojamento, e sabe o que eles fazem? Eles erigem essas 12 pedras em coluna. Isso é um testemunho do poder da sua ressurreição. Filipenses 3,10, Paulo fala assim, por causa da sublimidade de Cristo eu perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, para o conhecer, ouça isso, para o conhecer e o poder
da sua ressurreição. Mas não só isso. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo compreendia, irmão, que se não houver esse princípio de operação da morte ou do despir, trabalho da cruz em nossas vidas, não haverá caminho para a manifestação do poder da vida de ressurreição de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tomar esse verso, irmão, é uma coisa, certo? Agora, a experiência desse verso é uma outra coisa. Onde não opera o despir, não há revestir. Onde não opera a morte, não há ressurreição. E o que é operar a morte em nós? Espero no Senhor que já tenha ficado claro. É o trabalhar da cruz em nós, despindo-nos de tudo aquilo que não confere com o nosso Senhor Jesus. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Despindo, revestindo. Então, as 12 pedras foram levadas para o alojamento e erigidas em coluna. Mais um detalhe. As 12 pedras, mais outras 12 pedras que foram tiradas do leito do rio, foram erigidas em coluna no leito do rio. Então havia 2 colunas de 12 pedras. Uma coluna de 12 pedras no fundo do leito do rio, onde as plantas dos pés dos sacerdotes pousaram. E outra na margem do rio, já do lado da herança. Um testemunho do poder da sua ressurreição. E um testemunho da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Imagine os levitas que carregavam a arca, fundo do leito do rio, 2 barreiras de água de cada lado, e eles parados no meio, com a arca. E o texto diz assim, pararam firmes. Outra expressão tão bonita. Não vamos ter tempo de examinar tudo, não é? Pararam firmes no fundo do Jordão. Sabe até quando eles ficaram lá? Até que todo o povo passasse. Como que o Novo Testamento chama isso? O princípio dos vencedores. Eles, assim como nosso Senhor é o pioneiro no caminho celestial, o precursor, aqueles que têm respondido ao Espírito Santo, ouve se ouvir sua voz, os que são chamados vencedores nas 7 igrejas para o Apocalipse. Eles não são vencedores apenas para si mesmos. Eles são vencedores para todo o corpo de Cristo. Para que outros possam entrar e possuir a herança. Esse é o princípio dos vencedores. Não foi assim com o nosso Senhor? Ele é o vencedor para que o seu povo receba a herança. O mesmo princípio para os vencedores. Ele é o pioneiro do caminho celestial. E o Senhor continuará até que Ele venha buscando pioneiros no caminho celestial. E eles estão descritos em 2 Coríntios 4, que já citamos, versos 7 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo mortal. Não há outro caminho para a edificação da igreja. Não há métodos, não há apostilas, não há votos, não há estratégias, não há nada. Só há a operação da cruz na vida dos santos. Do contrário, nunca haverá edificação da igreja. Pode encontrar o caminho que quiser, o método que quiser. Sabe, irmãos, alguns líderes cristãos acham que igreja é laboratório. Vamos importar esse tipo de louvor que está faltando aqui, é música desse jeito, agora vamos abraçar esse outro projeto, agora tem essa coisa que está vindo por aí, de subir montanha, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Cada hora é uma coisa diferente. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, os mais jovens aqui não vão lembrar de jeito nenhum. Lá em Toronto, no Canadá, começou um movimento que foi chamado de unção do riso. Unção do riso. E aquelas pessoas riam tanto, e isso é verdadeiro, e eu não estou fazendo graça. Elas riam tanto que elas chegavam a vomitar, rolando no chão e rindo descontroladamente. E diziam que isso era a unção do Espírito Santo que estava descendo sobre a congregação. Você acredita nisso? Está aí na história, é verdade. Eu me lembro.
Meus irmãos, não há nada que vá trazer a glória de Cristo para a igreja, a não ser aqueles que estão dispostos a morrer. Morrer. Por seus alvos, interesses pessoais, prosperidades, bênçãos, projetos, coisas, vida. Soberba da vida, amar a vida pela própria vida, hedonismo. Ah, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor nos ajude pela fraqueza do nosso testemunho. E então foi isso que aconteceu quando o Jordão foi passado. Como que a história termina? Vamos terminar mesmo, né? Nosso tempo já se foi. Temos 5 minutos. Vamos para o capítulo 5 e vamos terminar. Sabe o que acontece aqui? A primeira geração morreu no deserto. E era uma geração circuncidada. A segunda geração que entrou na herança era uma geração incircuncisa. Aqueles que os pais disseram sobre eles que eles iriam morrer no deserto. Porque afinal de contas, esse Moisés nos trouxe para cá numa terra do nada, a tal ponto que nós temos uma saudade imensa do Egito. E os nossos filhos vão morrer nessa terra. Então o Senhor disse, não, quem vão morrer são vocês. Os seus filhos vão entrar na herança que eu lhes dei. Primeira geração, segunda geração. Velho homem, novo homem. Despindo, revestindo. Jordão no meio. E entraram. Agora eles vão para um lugar, é muito interessante a literalidade aí do hebraico. Esse Arilote, vamos ver o nome exato aqui, você quer ver? Capítulo 5, verso 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Esse termo aí no hebraico significa colina dos prepúcios. Literalmente. Ali o povo foi circuncidado, com essas facas de pederneira. Só que esse lugar foi chamado, por causa dessa experiência, esse lugar foi chamado de quê? Gilgal. Não é o que você tem aí? O que significa Gilgal no hebraico? Despojamento. Está vendo, irmão? Se não houver despojamento, nunca poderá haver entrada na herança. Ou melhor, mais especificamente, o desfrute da herança. Por quê? Vamos terminar. Olhe lá o verso 10 a 12. Aqui vamos concluir. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, porque o verso 9 diz mais Senhor a Josué, hoje eu removi de sobre vós o opróbrio do Egito. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, o opróbrio do Egito estava com eles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles tinham saudades do Egito, queriam voltar para o Egito. Mas agora eles atravessaram o Jordão, foram circuncidados. E o Senhor deu um hoje para eles. Depois de 40 anos, de tanto vaguear errantes, hoje eu removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito. Então, olha aqui, na sequência, esse lugar então se chamou despojamento, Gilgal. Que linda figura. Então, depois disso, celebraram a Páscoa. Você não acha maravilhoso? Como é que nós podemos celebrar a Páscoa, espiritualmente falando? Nosso Cordeiro Pascal já foi imolado, celebremos a festa, não com o fermento velho da malícia e maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Como é que nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa na mesa do Senhor? Circuncisão. Do quê? Do coração, no espírito, que não procede da letra, Paulo vai dizer em Romanos 2, e cujo louvor não vem de homens, mas de Deus. Não é judeu aquele que apenas o é exteriormente, mas é judeu aquele que é interiormente. E circuncisão é aquela que é do coração, palavras de Paulo, no espírito, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, circuncidados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14, como estava nas Escrituras. No verso 11, olha que lindo, comeram do fruto da terra. Aqui começou a história. Comeram do fruto da terra.
Agora estão comendo da herança. Comendo da herança. No dia seguinte à Páscoa, o que mais que eles fizeram aí? Veja, pães asmos. 1 Coríntios 5. Celebremos a festa não com o fermento da malícia e maldade, mas com os asmos da sinceridade e verdade. E olha o que mais diz no verso 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, depois que comeram da herança, espiritualmente falando, como temos visto, comendo, experimentando as realidades espirituais de Cristo, da plenitude de Cristo, o que aconteceu? Cessou o maná. Sabe por que essa frase é tão bonita e tão importante? Porque, meus irmãos, quando vemos mesmo quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, crescemos na visão da beleza, das virtudes, das perfeições, das glórias desse nosso Senhor, cessam todas as sombras. Não tem volta para judaísmo. Não tem absorção de práticas estranhas no meio do povo de Deus. Comeram das novidades da terra de Canaã. No dia imediato que comeram do fruto da terra, cessou o maná. Porque o maná era um tipo, o maná era uma sombra, o maná era uma figura. Paulo vai dizer em Colossenses 2, a realidade é Cristo. Amados irmãos, ainda hoje, pela falta de clareza da beleza e das glórias do nosso Senhor Jesus, assembleias cristãs têm se perdido em práticas, em coisas estranhas, em uma mistura de cristianismo e judaísmo. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. E a última frase, vamos concluir com ela. Olha que linda. Mas nesse mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. É aí que nós estamos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há muito mais coisa aí para trás, que não vamos voltar amanhã. Vamos falar um pouco da vida prática da igreja. Mas faça a sua meditação. O processo, os desafios e o alvo da nossa vocação celestial. Desde que o Senhor chamou Abraão, há tanto tempo antes de Moisés, 500 anos antes de Moisés, mais especificamente, o Senhor chamou Abraão. O que é que o Senhor tinha em mente? Canaã. Ergue os teus olhos desde onde estás e vê. Toda essa terra eu te darei, a ti e a tua descendência. Meus amados irmãos, o Senhor nunca abaixará o nível do seu propósito eterno. Bendito seja o seu nome. Ele é que irá nos elevando ao nível do seu propósito eterno, para que possamos responder com todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar, concluímos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou com santa vocação, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por tua determinação e graça que nos foi concedida em Cristo antes dos tempos eternos. Ajuda-nos, Senhor, na debilidade da nossa fé, nos desafios que temos enfrentado, cada um de nós, como indivíduos, como família, maridos, esposas, pais, filhos. Intercedemos de modo especial pelos jovens, Senhor, nessa noite. Guarda, Senhor, essa nova geração, para que realmente paguem o preço de seguirem com o Senhor, de amarem o Senhor, de amarem a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que haja entre nós realmente uma geração vigorosa, que Te queira sobre todas as coisas, e que o Senhor, através deles, possa ter continuidade do Teu testemunho, até que o Senhor venha. Assim nós oramos, confiados em Ti. Amém.